Nossa, que incrível! Um pouco mais de 100 anos depois da minha partida, eu vejo que o homem conseguiu voar ainda mais alto, conquistar o céu. E eu tenho consciência da minha contribuição para esse feito. Teve até um aeroporto que recebeu meu nome. Eu fiz história aqui e lá. Foi o sonho de um grande voo. Lembro como se fosse hoje, daquele 12 de maio de 1902 em Paris. De todas as mudanças para aperfeiçoar o projeto. Além disso, fiquei endividado e tive que fazer algumas adequações. Mas eu consegui voar. E passei os últimos instantes da minha vida com a certeza de que nada foi em vão. O nosso potiguar foi a Paris para participar de um concurso de aviação muito importante naquele período. Ele estava desenvolvendo o projeto do dirigível Pax, mas sabe quem era o concorrente direto dele? O mineirinho, chamado de Santos Dumont. Endividado, Augusto Severo é obrigado a mudar parte do projeto de alumínio para bambu. Será que isso não contribuiu com o acidente? Mas era a minha grande chance. O concurso oferecia 100 mil francos a quem voasse 11 quilômetros por 30 minutos ao redor da Torre Eiffel. Eu já tinha investido 150 mil francos. O projeto era bom, tinha condições de ser pilotado. Mas quando Augusto Severo estava concluindo ainda o seu projeto, Santos Dumont foi lá e fez tudo mais rápido, concluiu o modelo dele, apresentou e ganhou o grande prêmio. Será que isso não gerou uma treta entre eles, não? Nós nos respeitávamos, mas eu não concordava com algumas ideias dele. Eu acreditava no meu Pax. Eu concluí o projeto depois do concurso, mas coloquei o meu dirigível para voar. Lembro de cada detalhe do Pax. Ele tinha 30 metros de comprimento, 20 de altura e 13 de diâmetro, 2 motores e 2 hélices. Nasci em Macaíba em 1864. A cidade ainda se chamava Coité. Fiquei feliz de chegar aqui e encontrar a homenagem do artista Guaraci Gabriel. Sou filho de Amaro Barreto e Feliciana Pedrosa. Éramos 14 filhos. Um dos meus irmãos era Pedro Velho. Eu escrevi para o jornal dele, A República. Você já deve ter ouvido falar. Augusto Severo estudou em Macaíba, Rio de Janeiro e Salvador. Fez o curso de Humanidades até o Politécnico, só não terminou. Das Ciências Humanas até as Ciências da Natureza, Augusto Severo fez de tudo. Sabia que ele foi professor do Ateneu de Matemática e vice-diretor, uma das instituições educacionais mais antigas do país. Foi deputado constituinte no Rio Grande do Norte, depois deputado federal, na época que o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Augusto Severo sempre foi um inventor. E tem mais uma coisa, viu? O seu primeiro projeto era uma pipa sem rabiola. O sonho dele era voar. A pipa foi revolucionária com a aerodinâmica. Tinha até o nome de um pássaro. Sem a rabiola, Augusto Severo mostrou toda a sua genialidade. Tenho orgulho de ter sido o primeiro homem a testar um dirigível no Brasil. O dirigível se chamava Bartolomeu Guzmão. Isso foi em 1894. Foi no Rio de Janeiro. Lembro bem desse momento. Ele atingiu 8 metros de altura. Ele ficou estável, estabilizado. Os caminhos que Augusto Severo percorreu foram longos e cheios de adversidade. Sua primeira grande invenção, financiada pelo governo federal, foi o dirigível Bartolomeu de Guzmão. O presidente na época, Floriano Peixoto, queria utilizá-lo como arma de guerra. Apenas não deu certo. O dirigível acaba sofrendo um acidente e não funciona mais. Augusto Severo vai se tornar muito importante e conhecido internacionalmente quando ele acaba morrendo num acidente em 1902, lá em Paris. Morre ele e o seu
mecânico Sachet. Interessante é que Sachet, anos antes, havia sido inclusive mecânico do próprio Santos Dumont. Existem ruas na cidade do Natal, Rio de Janeiro, Paris, que homenageiam eles dois. Mas Augusto virou até nome de flor. Existe uma orquídea que foi batizada com seu nome por um botânico francês. O corpo de Augusto Severo foi recebido no Brasil com honras de herói, de desfiles da cavalaria, a salvas de tiro dos navios de guerra da Marinha Brasileira, tudo se teve. Missa solene no alto da Candelária. O corpo de Augusto Severo foi sepultado no Rio de Janeiro. Só que depois ele vai ser trazido para a cidade do Natal. O membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Dr. Armando Holanda, cria o processo e estabelece o corpo. Hoje, os restos mortais estão descansando à exposição pública no Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, aberto à visitação. Em um futuro, será transferido para a cidade de Macaíba, local em que ele nasceu. Agora, quando você se deparar com uma aeronave, lembre desse nome: Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. O homem que viveu até o último instante pelo sonho de voar.